Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre a entrevista. A entrevista é formada por uma sequência de perguntas e respostas. No calão jornalístico, no campo da comunicação social, há inclusive uma expressão muito usual, chama-se efeito ping-pong, né? Que marcam os turnos de fala, a estrutura entre perguntas e respostas, né? Observem a nossa iconografia, nós temos uma raquete rebatendo uma bolinha, né? É justamente a representação visual deste efeito, né? É uma resposta para uma pergunta, uma resposta para uma pergunta. E é assim que a entrevista se realiza no plano do discurso. Nós temos um exemplo retirado de El País, né? A entrevista Mia Couto: doeu ver como África e Moçambique ficaram tão distantes do Brasil. O escritor moçambicano conversa com El País sobre escrita, política e o ciclone Idai, que quase destruiu sua cidade natal e demorou a ser notado pelos brasileiros, né? A entrevista é marcada pela oralidade, produzida pela interação entre duas pessoas. O entrevistador, aquele que faz as perguntas, e o entrevistado, aquele que as responde, por assim dizer. Temos aqui um fragmento dessa entrevista, né? Antes de aprender a ler livros, Mia Couto, Beira, Moçambique, 1955, aprendeu a ler a terra. A grande diversão de seu pai era passear com os filhos ao longo da linha do trem para buscar pequenas pedras brilhantes no meio da poeira. Ele ensinou-nos a olhar para as coisas que pareciam sem valor, né? Observem na imagem o que nós temos no mapa mundi e num foco, né, num recorte mais detido, a localização exata de onde fica Moçambique, né? Dentro ali da África Oriental, a terra natal do Mia Couto, este grande poeta e prosador africano. Nós temos à direita, observem no nosso quadro mágico, né, a fotografia do Mia Couto. É um escritor ainda muito jovem e produtivo, né? Ele ensinou-nos a olhar para as coisas que pareciam sem valor. As aspas indicam a fala do próprio autor. São recorrentes nas apresentações que precedem a entrevista propriamente dita, né? A apresentação é este fragmento do texto que antecede o ping-pong, né? Como dizem os jornalistas, os profissionais da comunicação social, né? Linguisticamente, as aspas indicam então essa citação direta. Ela inaugura e encerra o discurso direto. Observem então que nesta tradução de texto oral para o escrito, nesta transposição, né, a pontuação desempenha papel fundamental, né? Nas entrevistas escritas é possível perceber muitos sinais de pontuação, em alguns casos até detalhando aspectos do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. Observem à direita do vídeo, né? Nós temos em destaque alguns pontos, um dos mais produtivos da nossa língua, né? O ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto final, as aspas, a vírgula, tudo isso constitui a pontuação. Pontuação não é só ponto final. E finalmente temos aqui a estrutura clara, né? À esquerda vocês têm o texto verbal, né? Observem que está em destaque as palavras pergunta e resposta, marcando os turnos de fala. E à direita nós temos a tradução dessa estrutura para a linguagem não verbal. São duas pessoas conversando. Observem que das suas cabeças, né, saem balões que fazem uma intersecção. A pergunta é: quando você conheceu a literatura de Guimarães Rosa? A resposta: ele chegou a mim através de Luandino Vieira, um escritor angolano que me influenciou muito. Meu primeiro livro de contos foi muito marcado pela escrita do Luandino, que deixava que as vozes da rua entrassem na história e fossem elas próprias fazer parte da história, né? Nesse vídeo nós falamos sobre a entrevista, espero que vocês tenham gostado e até breve.